Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trazendo mais notícias dos fundos imobiliários, né? Principalmente CPTS 11, o fundo da capitania, que entregou aí, anunciou um dividendo aí de 6 centavos, né? As pessoas ficaram perguntando, né, o que significa esse dividendo aí de 6 centavos, certo? Eu vou estar explicando para vocês. Primeira, a cotação segue R$ 7,95. Com tudo isso que está acontecendo, ainda entrega um dividendo nos últimos 12 meses de 11,04, né? Preço sobre o valor patrimonial de 0,9, ou seja, tem 0,1 aí, onde você tem margem de crescimento, uma liquidez de 7 milhões, né? Ou seja, se tiver 7 milhões, quiser comprar ou vender, você consegue. E tem uma rentabilidade de 13,09%. Olha, guarda essa informação. Teve uma valorização de 13,09% no período em que a taxa Selic se encontrava elevado. E para quem não sabe, CPTS ele é um fundo indexado ao IPCA. Então você tem que raciocinar assim: em um período de domínio de taxa Selic alta, empurrando a cota, empurrando o dividendo para baixo, o CPTS ele tem uma valorização de 13,09. Imagina quando a Selic começar a baixar de verdade e a inflação começar a disparar. Por quê? No ano de 2023, nós tivemos Selic alta até o meio do ano, caindo a partir do meio do ano, né? E 3 meses de deflação. A economia é um organismo real. Então, a inflação, para ela subir, ela não vai disparar de uma vez. A taxa Selic não. Eles se reúnem e decidem. Hoje a taxa Selic é 13,75. Hoje a taxa Selic é 13. É uma reunião. Inflação é economia real. Ninguém se junta e diz a partir de amanhã a inflação é 5%. Não, pessoal. Então é isso que vocês têm que começar a entender. A Selic é definida em uma reunião. Então você pode sair em uma reunião onde a Selic está 13,75 e numa canetada eles decidirem mandar a Selic para 10%. Já a inflação não, isso não acontece. Por isso que quando a inflação dispara, é mais difícil de controlar do que a Selic, porque a inflação é mundo real. Vocês conseguem ver, por exemplo, no Brasil não, porque a inflação para valer mesmo doída foi no período do Sarney. Mas vamos pegar, por exemplo, a Argentina. Baixou, subiu tanto e não consegue diminuir na canetada. Por quê? Porque é economia real, certo? Então, tem uma valorização de 13,09 em um cenário onde se domina a taxa Selic alta e mesmo assim o fundo continua com a valorização de 13%, né? Nós olharmos os últimos 6 meses, né? Ó, evidentemente, ele teve uma subida seguida de uma queda, né? Principalmente por causa de deflação, né? Redução da Selic acontece numa canetada, mas o impacto dela na sociedade só vem com o tempo. E outra coisa que o fundo fez, que eu não sei se foi uma boa ideia, até hoje nós não sabemos, é o desdobramento. Então, na base 100, ele era um dos mais baratos e mais acessíveis. Ele fez um desdobramento e veio para a base 10. Veio para a base 10, ele tornou acessível para a população de forma geral. E todo fundo imobiliário, ele sabe que quando ele faz desdobramento, quanto maior o número de desdobramento que ele faz, mais volátil é o fundo, né? Porque vocês acham que o MXRF11
tem uma liquidez tão alta? Porque ele tem uma alta volatilidade. Agora ele está em nível estratosférico, não vale a pena comprar MXRF11. Mas também quando ele começar a cair, quem é cotista do MXRF11 se prepare, porque a queda vai ser violenta. Porque os fundos de base 10 ele tem essa característica, ele sobe rapidamente e despenca mais rapidamente. Por quê? Pensa comigo, é mais fácil você vender e comprar uma coisa que vale R$ 10 ou uma coisa que vale 100? E você fica com mais medo de vender uma coisa que vale R$ 10 ou uma coisa que vale 100? Então, isso se reflete dentro dos investimentos, né? Então, ele vem sofrendo, né? Quem comprou lá atrás, há mais de 5 anos, aí está super tranquilo. Subiu, caiu, mas mesmo diante da queda, ele está superior a todo o período de 2022, né? Aqui, ó, onde nós podemos, 27/9/2022 para trás, ele continua superior, né? Ou seja, continua ainda entregando uma boa rentabilidade, né? Ele é fundo de papel, mas é uma carteira diversificada, tem fundos imobiliários lá dentro, né? Tem um alto número de cotistas, 277.643. Este grupo hoje em dia concentra 317 milhões de cotas, né? Muita gente com medo deste fundo, com 317 milhões de cota, valor patrimonial por cota 8,84, um patrimônio de quase 3 bilhões. E nós estamos aqui no último rendimento, que é de 6 centavos. Então você pega MXRF11 dando 11, você pega VG dando 11, você pega BTCI dando mais do que isso. Como a pessoal da renda mais baixa que entrou agora no fundo, a finalidade dele é dividendo, então eles começam a vender essas cotas. E evidentemente, se a pressão de venda está maior do que a pressão de compra, o que acontece com a cota? Ela despenca, né? Que é justamente o que está acontecendo, né? A cota do CPTS11 ela vem despencando, evidentemente a rentabilidade real vem despencando mais ainda. Se olharmos os últimos 5 anos, não consegue bater o CDI. Se olharmos os últimos 2 anos, também não. Por quê? Por causa desse desdobramento que tem machucado muito a carteira, certo? Como a finalidade de um fundo de papel é dividendo, é aqui que eu queria ir, ó. O dividendo atual está de 11,04%. Eu sempre bato nessa tecla. Em um fundo de papel indexado à inflação. Nos últimos 5 anos, independente de cenário de inflação alta ou Selic alta, ele entregou um dividendo médio de 14,56. A cota dele era quase R$ 100, né? Disputando com vários fundos imobiliários, né? Outros que se esfaleraram, como IRDM11, DEVA, HCTE, essas coisas aí que o pessoal compra, né? Então, 14,56%, né? Como ele é uma carteira de IPCA, olha o que acontece, ó. Ele entrega dividendo mais baixo, aí ele entrega mais alto e depois cai de novo. Por quê? Porque fundos indexados majoritariamente IPCA não é retilíneo, né? Se pegar um KNCR, que é um fundo, por exemplo, de CDI, o que é que você vai observar nele? Você vai observar nele que o dividendo dele é retilíneo. Se você é que nem eu, que possui cotas do CPTS11, comprou aí até o dia 12 de dezembro, agora no dia 19, né, você vai receber 6 centavos por cota, né? Então, uma coisa interessante aqui, uma coisa que eu vou mostrar para vocês, se você já está posicionado no fundo, essa queda faz sentido é você comprar. Agora, se você tem cotas do CPTS11, eu
não posso fazer indicação aqui, mas não seria bom você entrar, porque é possível que ele caia ainda mais. Mas nós que já estamos posicionados, queria mostrar uma coisa para vocês que vem no relatório, mas ninguém mostra. A cota dele está 7,95. E se cair, isso é bom para a gente comprar mais. Por quê? Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Lá no RI do fundo, né, tem uma coisinha. Ó, entrei aqui na página CPTS, eu vou lá na carteira. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó, certo? Ele está 7,95. Como ele está 7,95, eu estou comprando essa carteira dele de IPCA mais 10,07. E se ele seguir despencando, né, ele bater 7,46, continuar despencando, o pessoal seguir vendendo e eu comprar cotas, eu vou estar comprando essa carteira IPCA mais 11,06. Ou seja, a taxa que eu vou estar levando essa carteira, ela fica maior ainda. E se despencar, for bater aqui, por exemplo, né, acontecer alguma coisa muito horrível e bater R$ 7, aí é que você tem que comprar mesmo, que você vai estar comprando uma carteira de IPCA mais 12. Isso você não encontra em canto nenhum no atual momento. Por quê? Porque a tendência é da inflação disparar. Se a inflação vai disparar, ninguém vai te vender uma carteira com IPCA mais 12. Pelo contrário, como ele vai disparar, a tendência é a taxa ser mais baixa, né? E o que vai aumentar agora? Se vocês observarem a carteira do MXRF11, o que vai aumentar é a taxa que é oferecida para quem tem carteira de CDI. Por isso que muito fundo está fazendo emissão, né? Se você olhar a carteira do MXRF11, ela está bem arriscada, né? Não está mais CDI 2, está CDI 3, CDI 4, CDI 5. Ou seja, como a Selic está caindo, para você emprestar dinheiro, ninguém está aceitando mais 110% do CDI. Hoje em dia é 115, 120, 125. Por quê? Porque a Selic está despencando. Quanto mais a Selic despencar, maior é a taxa que precisa ser oferecida para você ter o retorno mínimo, né? Então, se o CPTS seguir caindo, você que já está posicionado, é interessante você comprar mais, né? Por exemplo, você comprou CPTS que estava na casa de R$ 8, você pegou a carteira IPCA mais 9,75. Se você conseguir esperar ele cair mais um pouquinho, ele bater 7,68, você vai pegar IPCA mais 10,57. Porque quanto mais a cota cai, aquela taxa que está embutida dentro do fundo fica maior para você que compra esses ativos, né? E também um ponto interessante, o CPTS ele é bem dinâmico, né? Se nós observarmos a carteira dele, ó, 31% em logístico industrial, 17% shopping, né? Que os dois segmentos que mais se beneficiaram no ano de 2023, varejo, comercial, né? E uma coisinha que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, certo? Se nós olharmos para a carteira, ó, é IPCA mais 6,69. A carteira do CPTS é 6,69. Mas se eu comprar na queda, olha o que acontece com a minha taxa. A minha taxa fica maior, né? Então a carteira geral é 6,69. Mas se eu comprar na queda da cota, o meu IPCA fica mais alto do que o IPCA da carteira, né? Então ele é indexado, quase 70% da carteira é de IPCA, né? Tem um pouquinho de CDI, muito pouco, 0,9, ou seja, quase não é beneficiado pelo CDI. 27,5% de cotas de fundo imobiliário e 2,2% de liquidez, ou seja, tem CRI, né?
bastante CRI aqui dentro da carteira, mas indexado principalmente ao IPCA, pouquinho de CDI, ou seja, não se esperava ele se beneficiar como CDI, mas mesmo em período de CDI alto, ele se beneficiou de inflação baixa, acabou tendo um crescimento de 13%, e ele tem cotas de fundo imobiliário, né? Imobiliário. Aqui são os diversos segmentos que ele empresta, né? Industrial, shopping, varejo, comercial, educacional, residencial, hospital e infraestrutura, né, indexado principalmente ao IPCA, porque é de longo prazo. Aqui você tem a carteira, né, a carteira por segmento, né, o comercial, qual é a taxa que ele empresta, né, o varejo, a taxa que ele acabou emprestando, né, logístico industrial, infraestrutura, né, shopping, educacional, hospital, residencial e os fundos, a carteira de fundo imobiliário, né? Carteira de fundo imobiliário dele, ó, TRXF11, muito conhecido, HGLG, também bastante conhecido, GALG 11, bastante conhecido, PATC11, que vai ficar muito conhecido a partir de agora, porque o Pátria Investimentos comprou todos os fundos imobiliários do Credit Suisse, né? Então esse PATC aqui agora faz parte do mesmo grupo que o HGRE11, HGLG11, HGCR11, né? Então aqui é a carteira de fundos imobiliários do CPTS 11. Então ele não é um fundo essencialmente de CRI, né? Ele tem fundos imobiliários dentro da sua carteira, inclusive alguns desses fundos são do próprio CPTS, né? Ou seja, ele tem uma alta porcentagem destes fundos imobiliários, né? Aqui do ponto de vista por segmento, né? A carteira de fundos imobiliários, 26,7 é renda urbana, 18 logístico, 29,8 lajes corporativas, todo mundo está apostando na valorização de lajes, porque shopping e logística já estão batendo um, né? Agronegócio 3,5, residencial 1 e 0,5% de FOF. Ou seja, CPTS é uma boa carteira, é uma excelente carteira. O problema é que ele está dando 6 centavos em base 10, né? Então aí, como está dando 6 centavos em base 10 e, evidentemente, quem compra cotas na casa de R$ 10, o objetivo dele é dividendo. Então, CPTS, eu acho que foi um erro da gestão, né? Fazer esse desdobramento de cota justamente nesse período de transição de queda de Selic para subida de inflação, né? Então, se acho que deveria ter esperado mais um pouco para fazer esse movimento, né? Porque pegou nesse período de transição e, evidentemente, outros fundos vão entregar um dividendo maior. Como o pessoal olha somente para o dividendo, evidentemente que o CPTS vai sofrer. Então, valeu, vocês ficaram aqui no vídeo até o final, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Segue, curte, compartilha, comenta para a nossa comunidade seguir crescendo. Um abração para todos vocês e até o nosso próximo encontro.